Amigos, meu nome é Vinícius Talon e como não se deve começar uma resposta de questão dissertativa? Esse é um ponto muito interessante e que será útil para todos aqueles que querem concurso público, exame da OAB ou que estão fazendo prova de faculdade. Falarei aqui sobre questões dissertativas ou discursivas, que são aquelas questões em que a resposta pressupõe uma redação a partir do zero. Você tem que escrever com as suas palavras sobre determinada solução para um caso, sobre determinado conceito, falar que sim ou que não e justificar, enfim. E isso é diferente de uma questão de múltipla escolha ou de uma questão de verdadeiro ou falso. Portanto, a questão dissertativa ou discursiva é aquela questão que é cobrada, por exemplo, na segunda fase de muitos concursos públicos, como o concurso em que eu fui aprovado lá atrás da Defensoria Pública, o concurso do cargo de defensor público, é o tipo de prova para a segunda fase do exame da OAB, que tem questões e tem a elaboração de uma peça. É o tipo de prova que vários professores de faculdade cobram, além de questões objetivas, também cobram essa redação de resposta numa questão dissertativa e, portanto, você tem que saber como começar a sua resposta. Muitos começam de uma forma equivocada e é sobre isso que eu quero falar aqui. Eu recentemente estava lendo um livro muito interessante de prática penal, que é esse daqui, do Edson Knipel. Livro de prática penal do Edson Knipel, da editora Método. Essa daqui é a 7ª edição. E tem uma parte ali que fala sobre algo que eu já tinha visto no meu tempo de docência na graduação. Hoje eu leciono apenas na pós-graduação e por isso não tem prova, é elaboração de trabalho, elaboração de artigo e tal, mas no meu tempo de professor de graduação, eu aplicava as provas aos alunos, via as questões dissertativas e percebia que muitos alunos começavam a questão sempre do mesmo jeito. Não sei se eles colavam ou qual era o motivo, mas talvez seja um vício. E é sobre isso que eu quero falar neste vídeo para que vocês não cometam esses erros nos concursos, no exame da OAB ou eventualmente nas provas da faculdade. Na página 35 desse livro, o Edson Knipel fala algo muito interessante. Isso que eu já tinha visto anteriormente, mas não sabia que outras pessoas também se preocupavam com isso. Ele fala: importante, a resposta não deve ser iniciada com a expressão "é quando", a qual se presta para apresentar exemplos. Então percebam, é quando. Isso é muito comum. É comum perguntar alguma coisa e a resposta começar com "é quando". Por exemplo, qual é o conceito de legítima defesa? Ou disserte sobre legítima defesa. O que é a legítima defesa? E alguém começa a resposta dizendo: legítima defesa é quando alguém reage a uma agressão injusta, atual ou iminente, etc, etc. Percebam, não está errado ali para frente, falou tudo certinho, reação a uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outra, etc. Falou tudo corretamente, mas esse início ficou ruim, ficou péssimo, na verdade, porque falar que algo é quando está errado. Você poderia começar a resposta falando sobre a natureza jurídica daquela coisa. Então, não falaria que legítima defesa é quando alguém reage a uma agressão, etc. Começaria a resposta falando o seguinte: legítima defesa é a causa extintiva da punibilidade consistente na reação a uma agressão injusta, atual ou iminente, e por aí vai. Então você começa a resposta falando qual é a natureza jurídica daquela coisa. Outro exemplo, o que é o crime de roubo? Se eu começo da forma correta, eu começaria dizendo: o crime de roubo é quando alguém subtrai coisa alheia móvel para si ou para outrem, com violência ou grave ameaça. Percebam que eu falei os elementos do tipo penal, os elementos que estão no artigo 157 do Código Penal, mas eu tive uma
um início ruim, porque nesse início eu não falei a natureza jurídica, eu disse é quando. Só que na verdade crime de roubo não é quando algo. Crime de roubo é um crime, é uma infração penal prevista no artigo 157 do Código Penal, consistente em tal coisa. Então, não comece falando é quando, comece falando a natureza jurídica das coisas. E dependendo da questão dissertativa, se é uma questão, por exemplo, que fala cabe tal coisa, cabe recurso de tal coisa em tal situação, você não diz sim, não. E depois justifica. É bom que você comece, como até o Edson Knipel fala nesse livro, é bom que você comece dizendo é cabível o recurso de tal coisa, recurso de apelação em tal situação. Ou não é cabível o recurso de apelação contra a decisão de pronúncia, considerando que o recurso correto é o recurso em sentido estrito, conforme o artigo tal. Percebam que o início da resposta da questão dissertativa conta muito. Começar falando é quando fica ruim, ainda que o resto seja bom. E começar falando apenas sim, ponto, não, ponto, também fica ruim, porque você tem que escrever a resposta como se você estivesse explicando do zero para alguém, como se você pudesse pegar aquela resposta, botar em algum lugar e quem passar por aquele lugar lendo aquela resposta já entenda tudo. Então, faça uma resposta que já tenha um pouco da explicação da pergunta. E nesse caso que eu falei, se tivesse uma pergunta, é cabível o recurso de apelação contra a decisão de pronúncia? Essa é a pergunta. A resposta a resposta ruim, não é errada, mas a resposta ruim seria não, ponto. É cabível o recurso em sentido estrito. Bom, a resposta melhor, uma resposta mais adequada seria não é cabível o recurso de apelação contra a decisão de pronúncia, considerando que o Código de Processo Penal, no artigo tal, prevê o recurso em sentido estrito contra essa decisão, que é caracterizada, que tem a natureza jurídica de uma decisão interlocutória, mista, não terminativa, etc, etc. E aí você vai fundamentando. Aí a fundamentação depois você vai complementando, citando dispositivos da Constituição, do Código de Processo Penal, da legislação em geral, súmula vinculante, súmula do STF, do STJ, algum julgado que você se lembrar, mesmo que não mencione o número do julgado, mas falando, por exemplo, que segundo o entendimento do STF, segundo o entendimento recente do STJ, enfim. Então é dessa forma que é a sugestão para que você comece as questões dissertativas. Se é uma questão que pede um conceito, dê o conceito, fale sobre a natureza jurídica, não diga que tal coisa é quando alguma coisa. Diga que tal coisa é uma causa extintiva da punibilidade, é um elemento do tipo penal, é uma infração penal, é um princípio constitucional previsto no artigo tal. Sei lá, mas fale a natureza jurídica e não é quando. Essa é uma breve dica para você que faz provas dissertativas ou que pretende fazer provas dissertativas, mas essa dica também vale para a prova oral, principalmente para concursos da magistratura, Ministério Público, Defensoria, que tem prova oral e, portanto, você tem que dar uma resposta quando aquele examinador faz a pergunta. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E se você tiver interesse, dê uma olhada no link que está na descrição deste vídeo. Ali você encontra uma lista de transmissão para receber todos os meus artigos e vídeos diariamente no WhatsApp. Além disso, você encontra artigos, vídeos, livros de minha autoria, como por exemplo, esse livro que está aqui, ó. É a nova edição, a terceira edição do meu livro, A Jornada de um Advogado Criminalista, que foi lançado agora. E você encontra também livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e se você gostou, eu peço que você se inscreva no meu canal do YouTube, ative as notificações e compartilhe nas redes sociais e nos grupos do WhatsApp. Até o próximo vídeo.